Hoje nós temos o orgulho de ter aqui conosco o engenheiro agrônomo Erivelton Lopes Paes. Tive o prazer aí de participar de um agrotalk com o Erivelton alguns meses atrás. O Erivelton, ele tem uma experiência de mais de 10 anos em diferentes frentes e culturas da agricultura. Atualmente o foco é no desenvolvimento técnico de mercado. Ele é um dos responsáveis por desenvolver novos produtos, manter o processo de melhoria contínua dos insumos agrícolas da Viter. Isso mesmo, nosso parceiro Viter aí de muito tempo, parceiro de confiança nosso, está aqui com a gente. E o Erivelton vai trazer hoje informações sobre proteção solar. Quando eu vi esse assunto também, há uns meses atrás, foi extremamente interessante. Tivemos aí um agrotalk super recheado de informações, tivemos uma audiência enorme naquela situação, justamente sobre proteção solar para folhas e frutos. Tudo isso resultado de um produto extremamente inovador no agronegócio. Erivelton, obrigado pela presença. Quer que eu passe para você os slides? Você passa? Então tá bom. Boa palestra, obrigado a todos presentes. Muito obrigado, Williams, pela apresentação. Obrigado a todos que estão aqui. A gente vai começar então conversando um pouco sobre um tema bastante importante dentro do contexto da agricultura de maneira geral. Mas antes de a gente entrar propriamente no contexto da informação, acho que seria importante desdobrar para vocês quem somos nós, quem é a Viter, de onde que a Viter veio, o universo a qual a gente está inserido, para que vocês entendam um pouco da nossa empresa antes da gente entrar diretamente no contexto da conversa. Então, quem que é a Viter, para vocês entenderem, né? Então, a gente faz parte do universo da Votorantim, do Grupo Votorantim, e a gente pertence... Opa, o pointer não pega na TV. Mas só para vocês terem ideia do tamanho da abrangência da companhia, a Votorantim Holding, que é gerida pelos Hermílios de Moraes, administram todas as empresas que estão abaixo deles. Então, um portfólio bastante abrangente, e nós, a Viter, fazemos parte da Votorantim Cimentos. Então, a área de insumos agrícolas dentro da Votorantim Cimentos existe desde 1977, produzindo e comercializando corretivo de solo. E dos últimos 7 anos para cá, a gente começou uma fase de verticalização, de crescimento em geografia e crescimento de portfólio, e por isso a gente começou a se comunicar com o nosso mercado de uma maneira diferente. Porque antigamente a gente só tinha um produto, então a gente comunicava o mercado com aquele produto. Como a gente começou a crescer, a gente precisou ter uma identidade que conversasse diretamente aí com o nosso público, e por isso criamos a Viter, que nada mais é da união de vida para a terra, de união dos nossos produtos, de benefícios que a gente leva. Então, o binômio vir e terra casou exatamente com força, com vitalidade, com vigor, que os nossos produtos são direcionados para a terra. Certo? Então, entrando diretamente no tema que o Agroclima nos endereçou, em conversa a gente chegou num denominador comum, que seria interessante a gente trazer essa informação para todos vocês que estão aqui, que é nada mais do que como enfrentar as adversidades climáticas e mitigar as perdas de produtividade. Na verdade, o tema, eu transformei ela numa pergunta. Então, o que a gente faz para que a gente resolva não o problema, mas encarar ele como um desafio? Então, eu indago a vocês. O que traz na cabeça de cada um de vocês para a gente resolver essa questão? Fique à vontade aí, se alguém quiser conversar, eu passo a palavra aqui, para a gente ter esse momento de interação. Alguém se desafia a responder isso aqui? Meu nome é Kleber, eu sou do Paraná, Cornélio Procópio, lá perto de Londrina, região nordeste do Paraná. Eu acho que não tem uma resposta só, né? Eu acho que isso vai ser um conjunto de práticas, de manejo, para a gente conseguir diminuir o risco que a gente está tendo, né? E esse assunto é importante porque a gente está tendo já algumas safras aí, excesso de chuva e falta de chuva na mesma safra, né? E perdendo dinheiro nos dois. Muito obrigado, Kleber. Você chegou num ponto exatamente que eu queria aqui para conversar. Alguém mais se desafia aqui a complementar também, ou Kleber, ou querer trazer um pouco mais de informação e discernimento para a gente discutir aqui? Para a gente ruminar aqui essas informações? Alguém se desafia? Você?
Diga, Pedro. Fala aí que eu vou soprar. Não, até com esse panorama que a gente vem conversando muito de mudança climática, eu acho que a mudança do clima, seja para a temperatura, seja para o regime de chuvas, como o Kleber mencionou, a gente tem muito a ver também com a questão da própria, por exemplo, de sementes, terra, o que a gente pode fazer em termos de tecnologia, porque em uma determinada área você pode perder para um lado, mas você pode ganhar pelo outro. Você pode perder uma aptidão agrícola, vamos supor, do milho, mas você pode ganhar pela cana. Estou dando um exemplo aqui. Então, eu acho que é a concepção associar esses fatores climáticos, entender o que pode acontecer, o que está acontecendo, e a gente tentar se adaptar de alguma forma. Boa. Obrigado, Kleber e Pedro, pela contribuição e entendimento. Eu acho que, assim, pessoal, não existe uma resposta correta, um termo correto para... Porque é muito abrangente a gente falar de adversidade climática e para a gente poder mitigar esses problemas que possam acontecer dentro da propriedade com o produtor. E eu tentei sintetizar a resposta de uma maneira que seja simples e objetiva e pragmática, que nada mais é do que a resposta que o Kleber trouxe. É manejo. A gente vem, às vezes, sendo abordado com inúmeras ferramentas e tecnologias dentro da porteira e também fora da porteira que acabam desvirtuando um pouco daquilo que precisa ser feito e precisa ser bem feito. Então, aquela história de que o básico sempre bem feito dá certo. Então, a gente precisa ter o conhecimento, na verdade não é nem o conhecimento, mas o discernimento de escolher entre aquilo que serve para dentro da nossa propriedade e o que serve para fora da propriedade. Então, manejo eu estou trazendo numa abordagem contextual. Então, tanto na parte prática, operacional, quanto na parte de gestão de tecnologia. Então, a gente precisa ter um entendimento do manejo para a gente conseguir mitigar os nossos desafios dentro da porteira e fora da porteira. E quando a gente vai ver o tamanho do desafio, a gente olha uma nuvem de palavras, a gente começa a entender que tudo se converge em produtividade. Não só em produtividade, mas a gente precisa olhar muito rentabilidade. E tudo isso casa com o manejo. Seja manejo climático, seja manejo de solo, seja manejo de gestão operacional, manejo de fertilizante, chuva. A gente não controla São Pedro, mas o Climatempo ele traz muitas tecnologias e ferramentas acessíveis para a gente conseguir mitigar esses desafios. Assim como nós, Viterra, temos ferramentas e soluções que é para fazer o básico bem feito, para garantir que aquilo que o produtor deseja, que é expressar o potencial máximo genético daquilo que ele está colocando no solo, realmente aconteça. Então, planta daninha, aí a gente está entrando em outros contextos que o Williams bem mencionou aqui no início aqui da minha apresentação, sobre proteção solar. Alguém já parou para pensar que a sua produtividade está sendo acometida por excesso de radiação e iluminação? Isso é uma das ferramentas que a gente precisa começar a empregar dentro da agricultura daqui para frente. Porque no contexto de melhoramento genético, poucos melhoristas conseguiram melhorar o seu material genético para ter uma capacidade de resposta a suportar as temperaturas altas e as radiações. Então, as mudanças climáticas elas estão acontecendo, né, sem sendo partidário aqui, né, é um fato, está acontecendo. Existe até uma previsão que nos próximos anos a gente vai ter aí um incremento de temperatura positiva. E como que a gente consegue garantir as nossas safras? A gente precisa empregar tecnologias e ferramentas para mitigar esse problema, que vai acontecer. A gente tem relatos de clientes aqui no Parque Citrícola do Estado de São Paulo que o principal detrator de perda de produtividade foi o excesso de calor e radiação. Determinados talhões da sua fazenda teve quebra de 70% de produtividade de laranja. Olha o impacto financeiro que isso vai dar. Então eu não estou olhando produtividade, eu estou olhando rentabilidade. Porque o produtor ele precisa estar capitalizado para ele conseguir ter um índice de recompra melhor e ele ter uma saúde financeira adequada para ele conseguir avançar nos seus objetivos e também, claro, a gente como parceiro avançar juntos. Então, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras para a gente discutir o tamanho do desafio que a gente tem em mitigar os problemas climáticos e como que a gente resolve isso. Então, a resposta é complexa, mas ao mesmo tempo simples.
manejo. A gente precisa saber discernir no entendimento aquilo que mais serve, mais adequado dentro do seu manejo. Então, o Kleber, lá em Cornélio Procópio, correto? O senhor é plantador de soja? Imagine, na sua região, você, às vezes, em algum momento, você teve perda de produtividade por excesso de radiação e calor. Talvez passou desapercebido. Se você tivesse uma ferramenta em mãos para poder mitigar esse problema, talvez você conseguisse alcançar o objetivo de produzir 70, 85 sacas, por exemplo, certo? E talvez você ficou lá com 50, 55. Então, são novas ferramentas que estão entrando no mercado. Nós, Viterra, estamos colocando no mercado essa ferramenta à disposição da agricultura para colaborar e incrementar produtividade, né? Mais uma vez, produtividade e rentabilidade, certo? Então, esse é o tamanho do desafio do tema que a gente se propôs a discutir aqui com todos vocês. Mas antes disso, pessoal, para a gente dar um contexto geral daquilo que a gente coloca no campo de tecnologia e qualidade de produto à disposição do produtor, eu quero trazer aqui para vocês as nossas famílias de produtos. Vou falar rapidamente para a gente discutir aqui. Então, o nosso principal produto hoje é o Calcário Itaú, a marca Calcário Itaú. Hoje a gente está presente no Brasil todo com disponibilidade de produto para atender o agricultor. Então, hoje a gente tem fábricas aí desde o Paraná até o norte do Brasil, com capacidade de atendimento com produtos de alta qualidade. O Calcário Itaú ele é reconhecido pela sua alta reatividade. Produto premium, realmente premium. Ele é o único filler do mercado. Produto com PRNT próximo a 100%. Então o mote do produto é renovar é poder mais, porque o Calcário Itaú realmente entrega. Então ele é um produto básico, é um insumo básico na agricultura, mas que nós, Viterra, conseguimos agregar tecnologia e qualidade no produto para que o potencial máximo genético da planta realmente seja expressado. Então, o calcário não é simplesmente calcário, pessoal. Existe tecnologia e existe qualidade. A gente garante isso na ponta. A outra família de produto que eu preparei para falar com vocês, deveria estar passou, é a Calfértil. A Calfértil ela é a evolução do calcário. Ele é um óxido de cálcio de alta reatividade e de alta velocidade. Só que é um fertilizante alcalino à base de cálcio e magnésio. Então, a tratativa de trabalho desse produto é totalmente diferente. Então, é um incremento de cálcio, de magnésio e correção rápida. Então, dentro do operacional de manejo, o calcário ele entra em grandes volumes para a correção do solo e adequação do pH. E a Calfértil ela vem no ponto de vista nutricional, o aporte de cálcio e magnésio. Por que cálcio e magnésio é tão importante? O cálcio e magnésio de alta reatividade, para você conseguir entregar realmente a quantidade necessária que a planta precisa. Principalmente desenvolvimento de parede, quando a gente fala de soja, a gente está falando de nodulação. E a gente está falando de fotossíntese, porque magnésio ela é a molécula principal da fotossíntese. Então, se o seu solo está desbalanceado de magnésio, com certeza você está sendo impactado em produtividade. Se você é produtor de cana-de-açúcar, você está colhendo menos açúcar por hectare. Se você é produtor de soja, você está produzindo menos óleo por hectare. Então, a nutrição é fundamental. Então, esses macros secundários, eles precisam ser empregados na agricultura, dentro do seu manejo da lavoura, de maneira muito mais assertiva e energética. Ele é microgranulado, de alta fluidez. A gente tem uma família completa. A gente passa por filler, que é o produto pó. A gente tem o produto também farelado e a gente tem o microgranulado. Depende do uso que você vai querer direcionar dentro da sua lavoura. Tá bom? Então, basicamente, ela é um óxido de alta velocidade e de alta reatividade. Então, acelerar é poder mais. E o Optimix é a família que nós temos, que é a junção do calcário agrícola mais o gesso. Então, ela é a união dos dois produtos em um só. Então, eu consigo trazer aqui um equilíbrio de bases de cálcio e magnésio oriundo do calcário, mais o enxofre do gesso agrícola. Então, o Optimix, ele traz uma versatilidade, uma entrega de serviço muito boa. Porque dentro da fazenda, em algumas regiões, é costume comprar-se separado esses dois insumos e fazer a homogeneização dentro da fazenda. A gente já tem o produto pronto em 3 misturas para atender a demanda do agricultor.
E a entrega do Optimix é duas, principalmente nutricional, com 3 macros secundários super importantes, cálcio, magnésio e enxofre, e também a entrega de serviço, né? O Parque Industrial da Votorantim, ela garante um produto de alta qualidade, alta homogeneidade, algo incomparável no mercado, que isso é o que a gente consegue se destacar. Então, otimizar é poder mais. Trazer qualidade hoje de gestão operacional dentro da fazenda é importante. E tudo se resume a manejo, né, pessoal? E para trazer o tema central aqui, que a gente está falando dentro do stand do Climatempo, falar sobre temperatura. Então eu trago aqui para vocês uma inovação que nós colocamos no mercado no passado, que é o SunGuard, que é um protetor solar de base mineral, produto extremamente disruptivo, mas é uma ferramenta que precisa ser empregada dentro da agricultura para proteger a produtividade. Então, rapidamente, pessoal, vou passar aqui para vocês, meu pointer não está ajudando. Passar um pouco aqui rapidamente sobre o posicionamento do produto. A principal função de um protetor solar realmente é para tal: garantir com que as estruturas da planta fiquem intactas, não sofra degradação. Então aqui a principal função é a redução do estresse térmico, a proteção da maquinaria fotossintética, dar conforto térmico. Então, o exemplo lúdico que eu dou para que todos entendam é o seguinte: quando a gente emprega uma ferramenta de proteção solar dentro da agricultura, o que a gente espera? A gente propõe que a planta tenha capacidade de manter o seu ciclo vegetativo e produtivo sem interferência. Então, quando a gente... Um exemplo, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, né? Se a gente sair fazer um exercício agora, o nosso corpo vai cansar muito mais rápido. Olha o sol que está, o calor que está, né? Então, a fisiologia do nosso corpo vai fazer com que a gente renda muito menos. Se a gente planejou, por exemplo, correr 10 km, eu não vou correr 10, vou correr 5, 6, porque o calor é muito grande e fisiologicamente o meu corpo não vai aguentar. Se eu fazer esse mesmo exercício às 5 horas da manhã, eu vou conseguir talvez alcançar os meus objetivos de 10 km, porque a condição climática é totalmente diferente, a umidade relativa está maior, a temperatura vai estar menor, então eu consigo ter um desenvolvimento fisiológico melhor. Quando eu emprego uma tecnologia de proteção solar na agricultura, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou proteger a planta dos raios solares, eu vou proporcionar conforto térmico para ela. O SunGuard ele tem uma capacidade de conseguir diminuir a temperatura da planta em 5, 6 graus Celsius, e isso eu ganho horas a mais de fotossíntese. Então eu garanto com que a planta consiga trabalhar mais. Porque é sabido que dependendo da hora do dia, a planta ela cessa o seu translocamento, né? Ela para por excesso de calor. É um mecanismo de proteção. Quando a gente emprega uma tecnologia de proteção solar, como o SunGuard, eu aumento esse tempo. Então a planta consegue produzir mais e eu entrego mais produtividade no final. Certo? Então esse é um conceito geral e é o que o SunGuard consegue entregar de tecnologia e incremento de produtividade. Tá? Então, um pouco aqui de como que funciona, né? Um exemplo prático o SunGuard ele é um produto pó, que ele é diluído em caldo de pulverização, ele é aplicado sobre as partes da planta, e aqui é um exemplo de como que fica a disposição dele na planta, né? Então, ele vai formar um filme, uma camada física protetora, e esbranquiçado, né? Exatamente aí, eu trouxe uma foto de laranja de como que é o aspecto pós-aplicação de como que fica o produto. Esse filme ele vai ter a capacidade de refletir os raios solares e, consequentemente, reduzir a temperatura térmica. Aí vem a pergunta: eu vou interferir em fotossíntese? Não. Eu vou interferir, por exemplo, numa aplicação depois com fungicida? Não. De um inseticida? Não. Então, o protetor solar, ele está ali para proteger a planta dos raios solares. Ele não vai interferir na pós-aplicação dos tratos estruturais normal. Que às vezes vem a pergunta, né? Eu apliquei o protetor solar, o SunGuard, mas e depois? Vai interferir na minha aplicação de algum trato cultural depois? Não. E a reação dela com o ar? Você aplicou e aí veio a chuva logo em seguida. Você vai lavar. Boa pergunta, Pedro. O SunGuard, ele é uma barreira física. Ele tem uma certa resistência, mas não 100%. Mas em trabalhos de campo, com medida estatística que a gente fez, a gente consegue ter uma garantia do produto de residência de até 40, 50 milímetros de chuva. Após esse volume, é indicado fazer uma aplicação. Mas dentro desse período, nessa janela de período, o produto entrega performance agronômica até 40 milímetros acumulado. Então, isso é uma boa resistência.
certo? Então, esse é o grande diferencial do mercado. Tem alguns produtos similares desse no mercado que uma breve chuva de 5, 6 milímetros é necessário entrar. E a gente sabe que operacionalmente isso acaba tendo um alto custo, né? Então o SunGard ele entrega essa vantagem de ter uma maior resistência e durabilidade na planta. Tá bom? Aqui um exemplo igual no café, somente ilustrando para vocês como fica a deposição do produto na planta. Aqui é resultado de estresse, vou explicar rapidamente. A gente conseguiu medir o estresse da planta e no caso aqui da testemunha, ela recebeu 0 aplicação. E a dose de 4%, ela já entregou resposta em redução do estresse térmico muito grande em relação à testemunha. Então, aquela hipótese que a gente tinha gerado de que a redução do estresse realmente acontece, aqui o gráfico mostra o fato que realmente acontece. Mas é nítido, né? Você vai dar conforto para que a planta consiga se desempenhar melhor. Então, é um fato que realmente aconteceu. Na questão do efeito da temperatura, a gente brincou aqui com o café, a gente fez alguns tratamentos na dose de 4%, e quando a gente compara com a testemunha que recebeu 0 aplicação para o tratamento 7, a gente teve um delta de redução de temperatura de 8,6 graus. Isso é o máximo que a gente conseguiu chegar. Isso vai acontecer dentro da sua lavoura? Pode ser que aconteça, mas pode ser que talvez não aconteça de chegar nos 8 graus. Mas o fato é que a redução de temperatura vai acontecer. O número não importa, mas que realmente vai acontecer, isso é um fato. Aqui um exemplo da câmara térmica onde a gente fez o tratamento para a redução da temperatura, só para ilustrar para vocês, a testemunha com 35,5 graus e o tratamento 7 que teve o delta de 8,6 graus, dando 26,9 graus. E pessoal, encerro por aqui a apresentação. Agradeço a todos que estavam aqui discutindo com a gente. Obrigado pela interação do Pedro e do Kleber. E a gente segue aqui à disposição para trocar uma ideia. Deixo aqui meu contato, fiquem à vontade para nos acessar. E eu deixo um recado para vocês. Visitem o nosso site, viteraagro.com.br e confiram as nossas novidades, onde a gente está. Se você precisa de algum contato comercial, consegue nos achar por lá, certo, Kleber? Você que é do Paraná, a gente tem bastante gente rodando na região que pode te atender, tá bom? Da melhor maneira possível. Então, esse é o recado, pessoal. Visitem o nosso site, viteraagro.com.br.